18. Ela decidiu usar o vestido vermelho. Era definitivamente a escolha mais ousada, mas parecia correta. Afinal, escondia seu eu verdadeiro atrás de uma aparência aristocrática, e quanto mais visível fosse essa aparência, mais fácil seria para ela se esconder. Um serviçal abriu a porta da carruagem. Ven respirou profundamente, o peito um pouco apertado pelo carpete especial que estava usando para ocultar suas ataduras. Aceitou a mão do homem e desceu, alisou o vestido, assentiu para Sazed e se juntou aos outros aristocratas subindo os degraus da fortaleza. Elariel. Era um pouco menor do que a fortaleza da Casa Venture, mas a mansão Elariel aparentemente tinha um salão de baile separado, enquanto a Casa Venture organizava seus encontros no enorme salão principal. Vena observou as outras nobres e sentiu um pouco da sua confiança desaparecer. Seu vestido era bonito, mas as outras mulheres usavam muito mais do que belos vestidos. Seus cabelos longos e fluidos e seus ares de autossuficiência combinavam com suas figuras enfeitadas, preenchiam a parte superior de seus vestidos com curvas voluptuosas e moviam-se com elegância no esplendor de rendas das pregas das saias. De vez em quando, Ven vislumbrava os pés de algumas das mulheres e elas não usavam simples sapatilhas como ela, mas sapatos de salto alto. Por que não tem um sapato desses? Perguntou em voz baixa, enquanto subiam escadarias cobertas de tapetes. Saltos exigem prática para caminhar, senhora, Sazed respondeu. Uma vez que acabou de aprender a dançar, seria melhor usar sapatos normais por um tempo. Ven franziu o senho, mas aceitou a explicação. A menção de Sazed a respeito da dança, no entanto, aumentou seu desconforto. Lembrava-se da atitude fluida dos dançarinos no último baile. Certamente não seria capaz de fazer igual. Mal conhecia os passos básicos. Não importa, pensou. Eles não me verão. Verão Lady Valette. Supõe-se que ela seja nova e insegura, e todo mundo pense que esteve doente ultimamente. Fará sentido para ela ser uma dançarina ruim. Com esse pensamento em mente, Vena alcançou o topo da escada, sentindo-se um pouco mais segura. Devo dizer, senhora, Sazed começou, que parece muito menos nervosa dessa vez. De fato, até parece animada. Essa é a atitude adequada para Valette, creio. Obrigada, ela respondeu, sorrindo. Ele estava certo, estava animada. Animada por fazer parte do trabalho novamente. Animada até mesmo por estar de volta entre a nobreza, com seu esplendor e graça. Chegaram ao edifício que abrigava o salão de bailes, uma das várias alas baixas que saíam da fortaleza principal, e um criado pegou seu chale. Ben se deteve por um momento na porta, esperando enquanto Sazed providenciava sua mesa e sua refeição. O salão de baile, Elariel, era muito diferente do grande e majestoso salão Venture. O aposento escuro tinha apenas um andar, e ainda que tivesse vários vitrais, todos estavam no teto. Clarabóias circulares em forma de rosetas brilhavam no alto, iluminadas por pequenas luzes oxídricas no telhado. Cada mesa estava arrumada com velas e apesar da luz acima não havia uma penumbra intimista em toda a sala. Parecia privativo, apesar da numerosa quantidade de pessoas no evento. Esta sala, obviamente, tinha sido planejada para acomodar festas. Uma pista de dança ocupava o centro, em um nível mais baixo e melhor iluminado do que o resto do ambiente. Havia 2 fileiras de mesas circulando a pista. A primeira alguns centímetros acima, a outra mais para trás, cerca de 2 vezes mais alta. Um criado a levou até uma mesa ao fundo da sala. Ven se sentou. Sazed tomou o lugar costumeiro atrás dela e passaram a esperar que a refeição chegasse. Como exatamente se supõe que vou conseguir a informação que Causer quer? Ela perguntou, em voz baixa, perscrutando a sala escura. As intensas cores cristalinas dos vitrais projetavam padrões nas mesas e nas pessoas, criando uma atmosfera impressionante, mas tornando difícil distinguir os rostos. Ellen estaria em algum lugar entre os participantes da festa? Alguns homens a convidarão para dançar esta noite, Sazed disse. Aceite os convites. Isso lhe dará um pretexto para procurar por eles mais tarde e se misturar em seus grupos. Não precisa participar das conversas, só ouvir. Em bailes futuros, alguns dos jovens talvez passem a lhe convidar para acompanhá-los. Então, poderá sentar-se às mesas deles e ouvir todas as discussões.
Quer dizer, ficar sentada com um homem todo o tempo? Caesar assentiu. Isso não é comum. Você só dançaria com ele esta noite também. Ven franziu o senho. Isso não é incomum. Você só dançaria com ele esta noite também. Ven franziu o senho, mas deixou o assunto para lá e voltou a inspecionar a sala. Provavelmente nem está aqui. Ele disse que evitava bailes quando possível, mesmo que esteja, estará sozinho. Nem mesmo um baque surdo soou, como se alguém tivesse derrubado uma pilha de livros sobre a sua mesa. Vendo se sobressaltou, voltando-se a tempo de ver Alan Venture puxando uma cadeira e sentando-se com postura relaxada. Ele se inclinou na cadeira, dobrando-se na direção de um candelabro atrás da mesa, e abriu um livro para começar a ler. Caesar franziu um senho. Vendo escondeu um sorriso, olhando para Alan. Parecia que ainda não se incomodava em pentear o cabelo, e estava mais uma vez vestindo um terno desbotado. Seu traje não era maltrapilho, mas não era tão rico quanto o dos outros da festa. Parecia ter sido confeccionado para ser solto e cômodo, desafiando a moda tradicional bem ajustada. Alan folheou seu livro. Ven esperou pacientemente que reparasse nela, mas ele apenas continuou a ler. Finalmente, Ven ergueu uma sobrancelha. Não me lembro de ter lhe dado permissão para se sentar na minha mesa, Lord Venture, disse. Não se preocupe comigo, Alan disse, sem levantar os olhos. Você tem uma mesa grande, há bastante espaço para nós dois. Para nós dois, talvez, Ben disse, mas não tenho certeza quanto a todos esses livros, onde os criados colocarão a minha refeição. Há um pouco de espaço à sua esquerda, Alan disse, distraidamente. A expressão de preocupação de Caesar aumentou. Ele deu um passo adiante, reunindo os livros e colocando-os no chão, ao lado da cadeira de Alan. Alan continuou a ler. No entanto, ergueu uma mão e fez um gesto. Vê, agora, porque nunca recorro a criados terrisanos. São insuportavelmente eficientes, devo dizer. Caesar não é insuportável, Ven disse com frieza. É um bom amigo, e é provavelmente um homem melhor do que você jamais será, Lord Venture. Alan finalmente levantou o olhar. Eu sinto muito, disse com um tom de voz sincero. Peço desculpas. Ven assentiu. Alan, no entanto, abriu seu livro e começou a ler novamente. Por que se sentou comigo, se só queria ficar lenta? O que fazia nessas festas antes de ter a mim para importunar? Ela perguntou, com um tom de voz incomodado. E como posso estar importunando você? Ele perguntou. Quero dizer, de verdade, Valete. Só estou sentado aqui, lendo para mim mesmo. Na minha mesa. Tenho certeza de que consegue uma para você. É o herdeiro Venture. Não que tenha sido claro quanto a esse fato durante nosso último encontro. Verdade, Alan concordou. Mesmo assim, me lembro de ter dito que os Venture eram muito irritantes. Só estou tentando me adequar à descrição. Foi você quem fez a descrição. Convenientemente, Alan disse, sorrindo levemente enquanto lia. Ven suspirou de frustração, fazendo uma careta. Alan a olhou por sobre o livro. Este é um vestido esplêndido, quase tão bonito quanto você. Ven não soube o que dizer, ficando levemente boquiaberta. Alan sorriu maliciosamente, então voltou para seu livro, os olhos brilhando como se indicasse que fizera o comentário simplesmente porque sabia que reação provocaria. Caesar permaneceu em pé, perto da mesa, sem se incomodar em dissimular sua desaprovação. Mesmo assim, não disse nada. Alan era obviamente importante demais para ser repreendido por um simples mordomo. Ven finalmente encontrou sua língua. Como é que Lord Venture, um homem elegível como você, vem a esses bailes sozinho? Ah, não venho, Alan disse. Minha família em geral tem uma garota ou outra na fila para me acompanhar. O ingresso desta noite é de Lady Stace Blanches. É aquela de vestido verde sentada na fileira de baixo diante de nós. Ven olhou do outro lado da sala. Lady Blanches era loira e linda. Não parava de encarar a mesa de Ven, ocultando seu mal-estar. Ven corou, afastando o olhar. Não deveria estar lá, com ela? É provável, Alan disse. Mas, veja, vou lhe contar um segredo. A verdade é que não sou realmente muito cavalheiro. Além disso, não a convidei. Só fui informado sobre minha acompanhante quando subi na carruagem. Entendo, Ven disse, franzindo o senho. Meu comportamento é, de todas as formas, deplorável. Infelizmente, tenho tendência a esses arrebatamentos de comportamento deplorável. Veja, por exemplo, minha predileção por ler na mesa de jantar.
Desculpe-me por um momento. Vou buscar algo para beber. Ele se levantou, guardando o livro no bolso, e caminhou na direção de uma das mesas que as bebidas eram servidas. Venom observou partir ao mesmo tempo incomodada e perplexa. Isso não é bom, senhora, Caesar disse, em voz baixa. Ele não é tão mau. Ele a está usando, senhora, Caesar falou. Lord Venture é famoso por sua atitude não convencional e desobediente. Muitas pessoas não gostam dele, precisamente porque faz coisas como essa. Como essa? Está sentado com você porque sabe que isso aborrece a família dele, Caesar comentou. Ah, criança, não quero lhe trazer dor, mas deve entender o costume da corte. Este jovem não está romanticamente interessado em você. É um senhor jovem e arrogante que se irrita com as restrições de seu pai. Então se rebela, agindo de forma rude e ofensiva. Sabe que o pai vai acabar cedendo se agir dessa maneira por tempo suficiente. Vin sentiu seu estômago virar. Caesar provavelmente está certo, é claro. Por que mais Ellen me procuraria? Sou exatamente o que ele precisa. Alguém de nascimento baixo bastante para aborrecer seu pai, mas inexperiente o suficiente para não ver a verdade. Sua refeição chegou, mas Ven não tinha mais muito apetite. Começou a mexer na comida quando Ellen regressou, colocando uma grande taça cheia de alguma bebida na mesa. Bebia enquanto lia. Vamos ver como reage se eu não interromper sua leitora. Vin pensou, aborrecida, recordando suas lições e comendo com a elegância de uma dama. Não era uma refeição grande, consistia principalmente de deliciosos vegetais preparados com manteiga, e quanto mais rápido terminasse, mais rápido poderia dançar. Ao menos não teria que ficar sentada com Ellen Venture. O jovem Lord se deteve várias vezes enquanto ela comia, espiando-a por sobre seu livro. Ele obviamente esperava que dissesse alguma coisa, mas ela não o fez. Enquanto comia, no entanto, a raiva dela foi se apaziguando. Olhou para Ellen, estudando sua aparência levemente desleixada, observando a ansiedade com que lia seu livro. Estaria realmente escondendo o sentido retorcido de manipulação que Caesar dava a entender? Estaria realmente usando-a? Qualquer um atrairá, Ren sussurrou. Todo mundo atrairá. Ellen parecia tão autêntico. Parecia uma pessoa real, não uma fachada ou uma máscara. E parecia querer que ela falasse com ele. Ven considerou uma vitória pessoal quando ele finalmente abaixou o livro para ela. Por que está aqui, Valette? Perguntou. Aqui na festa? Não, aqui em Luthadel. Porque é o centro de tudo, Ven disse. Ellen franziu o senho. Suponho que seja, mas o Império é um lugar grande para ter um centro tão pequeno. Não acho que realmente entendemos o quão grande é. Quanto tempo levou para chegar até aqui? Ven teve um momento de pânico, mas as lições de Caesar vieram rapidamente à sua mente. Quase 2 meses pelo canal, com algumas paradas. Um tempo muito longo, Ellen disse. Dizem que se leva meio ano para viajar de um extremo do Império a outro. Ainda assim, a maior parte de nós ignora todo esse trajeto, exceto por esse pequeno pedaço no centro. Ven se calou. Com Ren, havia percorrido todo o domínio central. Era o menor dos domínios, no entanto, e nunca visitara os locais mais exóticos do Império. Esta área central era boa para ladrões. Estranhamente, o local mais próximo do Senhor Soberano também era o que tinha mais corrupção, sem mencionar os mais ricos. O que acha da cidade, então? Ellen perguntou. Ven se deteve. É suja, disse, com honestidade. Sob a luz fraca, um criado se aproximou para retirar os seus pratos. É suja e cheia. Os Ska são tratados de maneira horrível, mas acho que isso acontece em qualquer lugar. Ela inclinou a cabeça, lançando um olhar estranho. Não devia ter mencionado os Ska. Isso não é muito típico dos nobres. Ele se inclinou para a frente. Acha que os Ska daqui são tratados pior do que os da sua plantação? Sempre pensei que estavam melhor na cidade. Não tenho certeza. Não ia aos campos com muita frequência. Então, não interagia muito com eles? Vendeu de ombros. Não importa. São apenas Ska. Veja, isso é o que sempre dizemos, Ellen comentou. Mas não sei. Talvez eu seja curioso demais. Mas eles me interessam. Já os ouvi falar alguma vez entre si? Já os ouviu falar alguma vez entre si? Falam como pessoas normais? O quê? Ven perguntou. É claro que sim. Como poderiam falar? Bem, sabe o que o Ministério ensina? Ela não sabia, mas se dizia a respeito aos Ska,
Provavelmente não era elogioso. Tenho como regra nunca acreditar completamente em nada do que o ministério diz. Ellen se deteve de novo, inclinando a cabeça. Você não é o que eu esperava, Lady Valette. Raramente as pessoas são. Então, me conte sobre os Ska das plantações. Como eles são? Vendeu de ombros. Como os Ska de qualquer outro lugar. São inteligentes? Alguns são. Mas não como você e eu, certo? Ellen perguntou. Vin se deteve. Como um nobre responderia. Não, é claro que não. São apenas Ska. Por que está tão interessado neles? Ellen pareceu desapontado. Por nenhum motivo, disse, recostando-se em sua cadeira e abrindo seu livro. Acho que alguns daqueles homens querem convidá-la para dançar. Vendo se virou, notando que realmente havia um grupo de jovens parado a poucos metros de sua mesa. Afastaram um olhar assim que ela os encarou. Uns instantes depois, um dos homens apontou para outra mesa, então se aproximou e convidou uma jovem dama para dançar. Várias pessoas anotaram, minha senhora, Caesar disse, mas não se aproximam. A presença de Lord Venture os intimida, creio. Ellen bufou. Deveriam saber que sou qualquer coisa menos intimidador. Ben franziu o senho, mas Ellen apenas continuou a ler. Muito bem, ela pensou, voltando-se novamente para os jovens. Olhou um deles nos olhos, sorrindo levemente. Alguns momentos depois, o jovem se aproximou. Falou com ela em um tom de voz firme e formal. Lady Renault. Lady Renault, sou Lord Mellon Lees. Gostaria de dançar? Vin deu uma olhada em Ellen, mas ele não levantou a cabeça de seu livro. Adoraria, Lord Lees. Vin disse, segurando a mão do jovem e se levantando. Ele a levou até a pista de dança, e enquanto se aproximavam, o nervosismo de Vin retornou. De repente, uma semana de prática não parecia suficiente. A música parou, permitindo aos casais sair ou entrar na pista, e Lord Lees a guiou para a frente. Vin combateu sua paranoia, lembrando a si mesmo que todo mundo via o vestido e a posição social, mas não ela própria. Olhou nos olhos de Lord Lees e, para sua surpresa, viu apreensão. A música começou, assim como a dança. O rosto de Lord Lees adquiriu uma expressão de consternação. Ela pôde sentir a palma da mão dele suando em suas mãos. Ora, ele está tão nervoso quanto eu? Talvez ainda mais. Liz era mais jovem do que Ellen, mais próxima da idade dela. Provavelmente não tinha muita experiência em bailes. Certamente não parecia que dançava muito. Ele se encontrava tanto nos passos que seus movimentos pareciam rígidos. Faz sentido, Vin percebeu, relaxando e deixando seu corpo se mover de modo que Caesar lhe ensinara. Os experientes não me convidarão para dançar, não sendo tão nova. Estou abaixo da atenção deles. Mas por que Ellen prestou atenção em mim? Será simplesmente, como Caesar disse, uma trama para irritar seu pai? Porque então ele parece interessado no que eu tenho a dizer. Lord Lees, Ben disse. O que sabe sobre Ellen Venture? Liz levantou a cabeça. Eu não se concentre tanto na dança, Ben disse. Meu instrutor diz que ela flui mais naturalmente se não se tenta com tanto empenho. Ele corou. Senhor soberano, Ben pensou. Quão inexperiente é esse garoto? Lord Venture, Liz disse. Não sei, é uma pessoa muito importante, muito mais importante do que eu. Não deixe a linhagem dele intimidá-lo, Ben disse. Pelo que vi, ele é bem inofensivo. Não sei, minha senhora, Liz disse. A casa Venture é muito influente. Sim, bem, ela não faz jus a essa reputação. Parece gostar muito de ignorar o que estão em sua companhia. Ele faz isso com todo mundo? Liz deu de ombros, dançando mais naturalmente agora que estava conversando. Não sei. Você parece conhecê-lo melhor do que eu, minha senhora. Vendo se calou. Ela sentia como se o conhecesse bem, muito melhor do que deveria após 2 breves encontros. Não podia explicar isso muito bem para Liz, no entanto. Mas, talvez... Lord Renault não disse que encontrou Ellen uma vez? Ellen é um amigo da família, Ben disse, enquanto rodopiavam sob uma clarabóia cristalina. Ele é? Sim, Ben disse. Meu tio foi muito amável em pedir a Ellen que me vigiasse nessas festas, e até agora ele foi um encanto, mas desejaria que ele prestasse menos atenção naqueles livros e mais atenção em me apresentar. Liz se animou e pareceu ficar um pouco menos inseguro. Ora, isso faz sentido. Sim, Ben disse. Ellen tem sido como um irmão mais velho para mim durante o tempo que estou em Luthadel. Liz sorriu. Perguntei a você
sobre ele porque ele não fala muito de si mesmo, Ven explicou. Todos os Venture andam calados ultimamente, Liz comentou. Desde o ataque em sua fortaleza há vários meses. Ven assentiu. O que sabe sobre isso? Liz meneou a cabeça. Ninguém me conta nada. Olhou para baixo, observando os seus pés. Dança muito bem, Lady Renault. Deve ter participado de muitos bailes em sua cidade natal. Não me lisonjeie, meu senhor, Ven disse. Não, é verdade. Você é tão graciosa. Ven sorriu, sentindo uma pequena onda de confiança. Sim, Liz disse, quase para si mesmo. Você não é em absoluto como Lady Shan disse. Calou-se, com um breve sobressalto, como se percebesse o que estava dizendo. O quê? Perguntou. Nada, Liz disse, ficando mais corada. Sinto muito, não foi nada. Lady Shan, Ven pensou. Preciso me lembrar deste nome. Interrogou Liz um pouco mais enquanto a dança progredia. Mas ele era obviamente muito inexperiente para saber muita coisa. Sim, ele sentia que havia uma tensão crescente entre as casas. Embora os bailes continuassem, havia mais e mais ausências, já que as pessoas não participavam de festas oferecidas por seus rivais políticos. Quando a dança terminou, Ven se sentiu satisfeita com seus esforços. Provavelmente não descobrira nada de muito valor para Kelsier, mas Liz era só o início. Ela chegaria até pessoas mais importantes. O que significa, Ven pensou, enquanto Liz a levava de volta para sua mesa, que teria que participar de muitos mais desses bailes. Não é que os bailes em si fossem desagradáveis, especialmente agora que se sentia mais confiante na dança. Mas ir a baile significava que teria menos chances de sair das brumas. No que Caesar me deixasse ir, de qualquer maneira. Não que Caesar me deixasse ir, de qualquer maneira, pensou, soltando um suspiro interior, sorrindo educadamente enquanto Liz fazia uma mesura e se retirava. Ellen havia espalhado seus livros pela mesa, e seu recanto estava muito mais iluminado por vários candelabros, aparentemente surrupiados de outras mesas. Bem, Ven pensou, pelo menos temos o roubo em comum. Ellen estava debruçado sobre a mesa, fazendo anotações em um pequeno livro de bolso. Não levantou a cabeça enquanto ela se sentava. Caesar, ela observou, não estava em parte alguma. Mandei-o aterrissar no jantar, Ellen disse, distraidamente, enquanto rabiscava. Não há necessidade de que ele passe fome enquanto você rodopia lá embaixo. Ven ergueu uma sobrancelha, observando os livros que dominavam sua mesa. Mesmo com ela à mesa, Ellen empurrou um volume de lado, deixando-o aberto em uma página específica, e puxou outro para mais perto. Então, como foi o supracitado rodopio? Ele perguntou. Na verdade, foi meio divertido. Achei que não fosse muito boa nisso. Não era, Ven confessou. Pratiquei. Você pode achar essa informação surpreendente, mas ficar sentado no fundo da sala lendo livros no escuro não ajuda ninguém a se tornar um melhor dançarino. Isso é uma proposta? Ellen perguntou, deixando de lado seu livro e escolhendo outro. Não é próprio de uma dama convidar um homem para dançar, você sabe. Ah, eu não o afastaria de sua leitura, Ven disse, virando um livro em sua direção. Fez uma careta. O texto estava escrito com uma letra de mão pequena e intrincada. Além disso, dançar com você destruiria todo o trabalho que acabo de fazer. Ellen se deteve, então finalmente levantou a cabeça. Trabalho? Sim, Ven confirmou. Caesar estava certo. Lord Liz acha você intimidador e me achou intimidadora por associação. Podia ser bem desastroso para a vida social de uma jovem dama se todos os homens acreditassem que ela está fora de alcance simplesmente porque um lord irritante decidiu estudar na mesa dela. Entendo, Ellen disse. Então disse para ele que você simplesmente estava me mostrando os costumes da corte, como se fosse um irmão mais velho. Irmão mais velho? Ellen perguntou, franzindo o senho. Muito mais velho, Ven falou, sorrindo. Quero dizer, você tem pelo menos o dobro da minha idade. O dobro da sua... Valete, tenho 21 anos. A menos que seja uma menina muito madura de 10 anos, não estou nem perto de ter o dobro da sua idade. Não foi boa em matemática, Ven disse, distraidamente. Ellen suspirou e revirou os olhos. Ali perto, Lord Liz conversava tranquilamente com seu grupo de amigos, gesticulando na direção de Ven e Ellen. Com sorte, um deles a convidara para dançar em breve. A convidaria para dançar em breve. Conhece uma tal de Lady Shan? Ven perguntou, como quem não quer nada, enquanto esperava. Surpreendente.
Surpreendentemente, Ellen ergueu o olhar. Shan Elariel? Presumo que sim, Ven disse. Quem é ela? Ellen voltou para seu livro. Ninguém importante. Ven ergueu uma sobrancelha. Ellen, posso estar fazendo isso há poucos meses, mas até eu sei que não se deve acreditar em um comentário como esse. Bem, Ellen disse. Posso estar comprometido com ela. Você tem uma noiva? Ven perguntou, exasperada. Não tenho muita certeza. Não temos feito nada a esse respeito há mais de um ano. Provavelmente todo mundo se esqueceu do assunto a essa altura. Magnífico, Ven pensou. Um momento depois, um dos amigos de Liz se aproximou, feliz por se livrar do frustrante herdeiro Venture. Ven se levantou, aceitando a mão do jovem Lord. Enquanto caminhava para a pista de dança, olhou para Ellen e o pegou espiando-a sobre o livro. Ele imediatamente voltou à sua pesquisa com um ar declaradamente indiferente. Ven sentou-se à sua mesa, sentindo um nível notável de exaustão. Resistiu à tentação de tirar os sapatos e massagear os pés. Suspeitava que não seria muito próprio de uma dama. Silenciosamente, acendeu seu cobre, então queimou o peltre, fortalecendo seu corpo e afastando um pouco da fadiga. Deixou que o peltre e depois o cobre se apagassem. Causers assegurara que, com o cobre aceso, ela não seria identificada como alomântica. Ven não tinha tanta certeza. Com o peltre queimando, suas reações eram muito rápidas, seu corpo muito forte. Parecia para ela que uma pessoa observadora seria capaz de notar tais inconsistências, sendo ou não alomântica. Com o peltre apagado, sua fadiga retornou. Vinha tentando não depender tanto do peltre. Seu ferimento só doía muito quando virava o corpo sem cuidado, e ela pretendia recuperar sua força por conta própria, se pudesse. De certo modo, a fadiga desta noite era boa. Era o resultado de um extenso período de dança. Agora que os jovens olhavam para Ellen como para um guardião, em vez de alguém com interesse romântico, não tinham escrúpulos em convidar Ven para dançar. E com medo de fazer uma declaração política inadequada ao recusar, Ven aceitara todos os pedidos. Há alguns meses teria rido da ideia de ficar cansada de tanto dançar, mas os pés machucados, a lateral do corpo dolorida e as pernas cansadas eram apenas parte disso. O esforço de memorizar nomes e casas, sem mencionar o de manter uma conversa amena com cada parceiro de dança, a deixara mentalmente esgotada. Foi bom que Caesar me tenha feito usar esses sapatilhos em vez de saltos. Ven pensou, soltando um suspiro e tomando um suco gelado. O Terrizano ainda não voltara de seu jantar. Surpreendentemente, Ellen tampouco estava à mesa. Embora seus livros ainda estivessem espalhados por todos os lados, Ven observou os volumes. Se parecesse estar lendo, talvez os jovens a deixassem em paz por um momento. Ela estendeu o braço, vasculhando os livros à procura de um candidato provável. O que mais a interessava, a pequena agenda de anotações encadernadas em couro de Ellen não estava ali. Pegou um grande volume azul e puxou-o para seu lado da mesa. Havia escolhido pela letra grande. Seria o papel, algo assim tão caro que os escribas precisassem amontoar a maior quantidade possível de linhas em cada página? Ven suspirou, folheando o livro. Não posso acreditar que as pessoas leiam livros tão grandes, pensou. Apesar da letra grande, cada página estava repleta de palavras. Levaria dias e dias para ler a coisa toda. Ren a ensinara a ler, para que fosse capaz de decifrar contratos, anotações e talvez bancar a nobre. Mas o seu treinamento não se estendera a textos tão grandes. Práticas históricas na norma política imperial. A primeira página dizia: os capítulos tinham títulos como O Programa de Governo do século V e A Ascensão das Plantações Ska. Folheou o livro até o final, imaginando que ali estaria o mais interessante. O capítulo final era intitulado como Estrutura Política Atual. Até agora, leu, o sistema de plantações tem produzido um governo muito mais estável do que as metodologias prévias. A estrutura dos domínios, como cada lorde provincial a cargo de seus ska e responsável por eles, engendrou um ambiente competitivo no qual a disciplina é duramente reforçada. O senhor soberano aparentemente acha esse sistema preocupante por causa da liberdade que dá à aristocracia.
Contudo, a relativa falta de rebelião organizada é indubitavelmente atraente. Durante os 200 anos em que o sistema tem funcionado, não houve um grande levante nos 5 domínios interiores. É claro que esse sistema político é apenas uma extensão do grande governo teocrático. A independência da aristocracia tem sido temperada por um renovado vigor no fortalecimento dos obrigadores. Não seria aconselhável para nenhum lorde, não importa o quão altivo seja, pensar em si mesmo como acima da lei. A visita de um inquisidor pode ser feita a qualquer um. Ven franziu o senho. Ainda que o texto fosse seco, estava surpreso que o senhor soberano permitisse tais discussões analíticas em seu império. Recostou-se em sua cadeira, segurando o livro, mas não leu mais. Estava muito exausta pelas horas que passara tentando tirar informações de seus parceiros de dança. Infelizmente, a política não prestava atenção ao seu cansaço. Embora tivesse feito o melhor possível para parecer absorto no livro de Ellen, uma figura logo se aproximou de sua mesa. Ben suspirou, preparando-se para outra dança. Logo percebeu, no entanto, que o recém-chegado não era um nobre, mas um mordomo terrisano. Como Caesar usava uma túnica com desenhos em V sobrepostos e gostava muito de joias. Lady Valette Renault? O homem alto perguntou, revelando um leve sotaque na voz. Sim, Vin disse, hesitante. Minha senhora, Lady Shan Elariel requer sua presença à sua mesa. Requer? Vin pensou. Não gosto do tom e tinha pouca vontade de conhecer a ex-noiva de Ellen. Infelizmente, a casa Elariel era uma das grandes casas mais poderosas. Provavelmente, não se tratava de alguém que se pudesse recusar sem constrangimento. O terrisano aguardava. Está bem, Vin falou, levantando-se com toda a graça de que era capaz. O terrisano conduziu Ven em direção a uma mesa próxima. A mesa estava bem frequentada. Havia 5 mulheres sentadas em torno dela, e Ven localizou Shen imediatamente. Lady Elariel era obviamente a mulher escultural de longos cabelos escuros. Não estava participando da conversa, mas parecia dominá-la do mesmo modo. Seus braços cintilavam com braceletes cor de lavanda que combinavam com seu vestido. Ela lançou um olhar desdenhoso para Ven quando ela se aproximou. Aqueles olhos escuros, no entanto, eram penetrantes. Ven sentiu-se exposta diante dela, despida de seu belo vestido, reduzida a garota de rua mais uma vez. Deem-nos licença, senhoras, Shem disse. As mulheres imediatamente fizeram como lhes fora ordenado, levantando-se da mesa apressadamente. Shen pegou um garfo e começou a dissecar e devorar meticulosamente um pequeno pedaço de bolo. Ven ficou parada, insegura. O terrisano se posicionou atrás da cadeira de Shem. Pode se sentar, Shem falou. Estou me sentindo como um Ska novamente, Ven pensou, sentando. Nobres tratam uns aos outros dessa forma também? Está em uma posição invejável, criança, Shem comentou. Como assim? Ven perguntou. Dirija-se a mim como Lady Shem. Shem falou, sem mudar o tom de voz. Ou talvez Vossa Senhoria. Shem aguardou, comendo pequenos pedaços de bolo. Finalmente, Ven disse. Como assim, Vossa Senhoria? Porque o jovem Lord Venture decidiu usá-la em seus jogos. Isso significa que você tem a oportunidade de ser usada por mim também. Ven franziu o senho. Lembre-se de permanecer na personagem. Você é facilmente intimidável, Valette. Não seria melhor não ser usada por ninguém, Vossa Senhoria? Ven disse cuidadosamente. Bobagem, Shem respondeu. Mesmo uma simplória inculta como você deve ver a importância de ser útil aos seus superiores, Shem disse. Mas suas palavras, assim como um insulto, não tinham veemência. Ela parecia simplesmente dar por certo que Ven concordaria. Ven permaneceu sentada, desconcertada. Nenhum outro membro da nobreza tratara daquela maneira. É claro, o único membro de uma grande casa que conhecera até agora fora Ellen. Acredito, pelo seu olhar insípido, que aceita seu lugar, Shem prosseguiu. Faz bem, criança. E talvez eu a deixe se juntar ao meu séquito. Pode aprender muito com as damas de Luthadel. Como o quê? Ven perguntou, tentando afastar a irritação da voz. Olhe para si mesma, criança. Tem um cabelo que parece que passou por uma doença terrível, e é tão magrela que seu vestido fica solto como um saco. Ser uma nobre em Luthadel exige perfeição. Não isso, disse
disse a última palavra apontando depreciativamente para Ven. Ven corou. Havia um estranho poder na atitude aviltante dessa mulher. Com sobressalto, percebeu que Shem a fazia-se lembrar de alguns líderes da gangue que conhecia, como Cameron, o último deles. Homens que acertavam uma pessoa sem esperar resistência. Todo mundo sabia que resistir a tais homens só piorava o golpe. O que quer de mim? Vin perguntou. Shem ergueu uma sobrancelha enquanto deixava o garfo de lado, com o bolo parcialmente comido. O terrisano recolheu o prato e se afastou com ele. Você é realmente uma coisinha pobre de espírito, não é? Shem perguntou. Vin se conteve. O que Vossa Senhoria quer de mim? Eu lhe direi em algum momento, presumindo que Lord Venture decida continuar jogando com você. Ven captou um vislumbre de ódio quando Shem disse o nome de Ellen. Por enquanto, Shem prosseguiu. Conte-me sobre sua conversa com ele esta noite. Ven abriu a boca para responder, mas sentiu que algo estava errado. Captou apenas uma centelha. Não teria nem notado sem o treinamento com brisa. Uma brandadora interessante. Shem estava tentando tornar Ven complacente, para que falasse, talvez. Ven começou a relatar sua conversa com Ellen, sem revelar nada de interessante, mas ainda havia algo estranho. Algo no jeito como Shem brincava com suas emoções. De solsaio, Ven viu o terrisano de Shem voltando da cozinha. Mas em vez de voltar para a mesa de Shem, ele tomou outra direção. Foi até a mesa de Ven, parou diante dela e começou a vasculhar os livros de Ellen. O que quer que ele queira, não posso deixar que o encontre. Ven se levantou subitamente, finalmente provocando uma reação em Shem, que levantou a cabeça surpresa. Acabo de lembrar que eu mandei o meu terrisano me encontrar em minha mesa. Ven disse. Ele ficará preocupado se eu não estiver sentada lá. Ah, pelo amor do senhor soberano, Shem murmurou, entre dentes. Criança, não há necessidade, sinto muito, vossa senhoria, Ven falou. Preciso ir. Era um pouco óbvio, mas foi o melhor que lhe ocorreu na hora. Ven fez uma reverência e se retirou da mesa de Shem, deixando a mulher contrariada para trás. O terrisano era bom. Quando Ven deu uns poucos passos, se afastando da mesa de Shem, ele a anotou e continuou caminhando com movimentos impressionantemente calmos. Ven voltou à sua mesa, perguntando-se se cometera um erro ao deixar Shem de modo tão rude. Mas estava ficando cansada demais para se importar. Quando percebeu que outro grupo de jovens a observava, sentou-se rapidamente, abrindo um dos livros de Ellen. Felizmente, a estratégia funcionou melhor desta vez. Os jovens se afastaram depois de um tempo, deixando Ven em paz, e ela ficou sentada, relaxando um pouco com o livro aberto diante de si. A noite avançava e o salão de baile estava lentamente começando a se esvaziar. Os livros, ela pensou, franzindo o senho, pegando seu suco e dando um gole. O que o terrisano queria com eles? Examinou a mesa atentamente, tentando perceber se algo fora tocado, mas Ellen deixara os livros em tal estado de desordem que era difícil dizer. Contudo, um livreto colocado embaixo de outro chamou a sua atenção. A maior parte dos outros livros estava aberta em uma página específica, e ela tinha visto Ellen lendo-os. Este livro, em particular, no entanto, estava fechado, e ela não se lembrava dele tê-lo aberto. Estava ali antes. O reconheceu, porque era muito mais fino do que os outros. Então, o terrisano não o vira. Curiosa, Ven estendeu a mão e tirou o livreto de baixo do volume anterior. Tinha uma capa de couro negro, e a lombada dizia Padrões Climáticos do Domínio do Norte. Ven franziu o senho, revirando o livro nas mãos. Ven franziu o senho, revirando o livro nas mãos. Não tinha folha de rosto nem autor. Começava diretamente com o texto. Quando nos referimos ao Império Final em sua totalidade, um determinado fato é inequívoco. Para uma nação governada por uma divindade autoproclamada, o Império tem experimentado um número assustador de erros de liderança colossais. A maioria foi acobertada com sucesso e só se pode ser encontrada nas mentes de metal dos feruquemistas ou nas páginas dos textos banidos. Contudo, só é preciso olhar para o passado próximo para notar tais erros, como o massacre de Devanex, a revisão da doutrina das profundezas e a relocação do povo Renate.
O Senhor Soberano não envelhece. Isso, ao menos, é inegável. Esse texto, no entanto, se propõe a demonstrar que ele não é, de modo algum, infalível. Durante os dias anteriores à ascensão, a humanidade sofreu o caos e a incerteza causado por um ciclo de fim de reis, imperadores e outros monarcas. Seria possível pensar que agora, com um único governante imortal, a sociedade finalmente teria a oportunidade de encontrar estabilidade e iluminação. A notável falta desses atributos no Império Final é o descuido mais grave do Senhor Soberano. Vena encarou a página. Não conhecia algumas palavras, mas era capaz de captar o que o autor queria dizer. Estava dizendo, fechou o livro e rapidamente o colocou de volta no lugar. O que aconteceria se os obrigadores descobrissem que Alan possuía um texto desses? Olhou para os lados. Eles estavam ali, é claro, misturando-se com a multidão como no outro baile, marcados por suas túnicas cinzas e os rostos tatuados. Muitos estavam sentados a mesas como com os nobres. Amigos ou espiões do Senhor Soberano? Ninguém parecia muito confiável quando um obrigador estava por perto. O que Alan está fazendo com um livro desses? Um nobre poderoso como ele, por que levaria textos que falam mal do Senhor Soberano? Uma mão pousou em seu ombro, e Vendo se virou, queimando o peltre e cobre instintivamente em seu estômago. Opa, Alan disse, dando um passo para trás e erguendo a mão. Alguém já disse o quão agitada você é, Valete? Vendo relaxou, recostando-se em sua cadeira e apagando seus metais. Alan foi até o seu lugar e se sentou. Apreciando o Heberan, Vendo franziu o senho, e Alan fez um sinal com a cabeça para o livro grande e grosso diante dela. Não, Vendo disse, é entediante. Estava só fingindo ler para que os homens me deixassem um pouco em paz. Alan deu uma risada. Agora veja sua esperteza vai deixá-la sozinha. Vendo ergueu uma sobrancelha enquanto Alan começava a recolher seus livros, empilhando-os na mesa. Não parecia notar que ela movera o livro do clima e cuidadosamente o colocou no meio da pilha. Ven afastou os olhos do livro. Provavelmente não deveria falar para ele sobre Shem. Não até conversar com Caesar. Acho que minha esperteza fez seu trabalho, ela disse, em vez disso. Afinal, eu vim ao baile para dançar. Acho a dança superestimada. Não pode permanecer afastado da corte para sempre, Lord Venture. É o herdeiro de uma casa muito importante. Ele suspirou, espreguiçando-se e reclinando-se em sua cadeira. Suponho que esteja certa, disse, com franqueza surpreendente. Mas, quanto mais tempo eu resistir, mais aborrecido meu pai ficará. Isso, em si, é um objetivo digno. Ele não é o único que você machuca, Ven falou. E as garotas que nunca convidou para dançar porque está ocupado demais vasculhando entre seus livros? Que eu me lembre, Alan disse, colocando o último livro por sobre a pilha. Alguém estava fingindo ler, a fim de evitar dançar. Não acho que as damas que tenham problemas em encontrar parceiros mais amigáveis. Não acho que as damas tenham problemas em encontrar parceiros mais amigáveis do que eu. Ven ergueu uma sobrancelha. Não tenho problema porque sou nova e de baixa posição. Suspeito que as damas mais próximas do seu status têm problemas em encontrar parceiros amigáveis ou não. Pelo que sei, os nobres ficam desconfortáveis ao dançar com mulheres que estão acima de sua posição. Alan se deteve, obviamente, buscando um contra-argumento. Ben inclinou-se para a frente. O que acontece, Alan Venture? Por que se empenha tanto em evitar seu dever? Dever? Alan perguntou, inclinando-se na direção dela com uma postura séria. Valete, isso não é dever. Este baile, isso é inconsequência e distração, uma perda de tempo. E as mulheres? Ven perguntou. Também são? As mulheres? Alan repetiu. As mulheres são como tempestades. São bonitas de se olhar e algumas vezes agradáveis de ouvir, mas na maior parte do tempo são um simples inconveniente. Ben sentiu que ficava ligeiramente boquiaberto, ainda notou o brilho nos olhos dele e o sorrisinho no canto de seus lábios, e se pegou sorrindo também. Você fala isso para me provocar. O sorriso dele cresceu. Sou encantador dessa maneira. Ele se levantou, olhando para ela afetuosamente. Ah, Valete, não deixe que a enganem para que se leve muito a sério. Não vale o esforço, mas devo desejar-lhe uma boa noite. No fundo, tente não deixar que se passem meses entre os bailes que frequenta. Ven sorriu. Pensarei nisso.
Por favor, Ellen disse, curvando-se e recolhendo a alta pilha de livros. Cambaleou por um momento, então recuperou o equilíbrio e colocou a cabeça do lado da pilha. Quem sabe, um dia desses você talvez consiga realmente me fazer dançar. Vendo sorriu, assentindo enquanto o nobre dava meia volta e partia, circundando o perímetro da segunda fileira do salão de bailes. Logo se encontrou com outros dois jovens. Vendo observou curiosamente como um dos homens dava um tapinha amistoso no ombro de Ellen, pegando metade dos livros em seguida. Os três saíram juntos, conversando. Ven não reconheceu os recém-chegados. Ficou sentada, pensativa, quando Caesar finalmente apareceu por um corredor lateral. E Ven acenou para ele, impaciente. Ele se aproximou, apressado. Quem são aqueles homens com Lord Venture? Ven perguntou, apontando na direção de Ellen. Caesar apertou os olhos atrás dos óculos. Ora, um deles é Lord Jastes Lecal. O outro é um Hastings, embora não saiba seu nome. Parece surpreso. A Casa Lecal e Hastings são rivais políticas da Casa Venture, senhora. Os nobres com frequência se encontram em festas menores, após o baile para fazer alianças. O Terrizano se deteve, voltando-se para ela. Mestre Causer vai querer ouvir isso, creio. É hora de nos retirarmos. Concordo, Ven disse, levantando-se. Assim como meus pés. Vamos. Caesar assentiu. E os dois se dirigiram para a porta da frente. Por que demorou tanto? Ven perguntou, enquanto esperavam que um criado buscasse o chale dela. Voltei várias vezes, senhora, Caesar disse, mas você estava sempre dançando. Decidi que seria mais útil conversar com os criados do que ficar parado ao lado de sua mesa. Ven assentiu, aceitando o chale, e ambos desceram as escadas atapetadas. Caesar vinha logo atrás dela. O passo de Ven era rápido. Queria voltar e contar para Kelsier os nomes que memorizara antes que esquecesse toda a lista. Deteve-se logo abaixo, esperando que um criado trouxesse a carruagem. Enquanto isso, notou algo estranho. Um pequeno distúrbio acontecia a poucos metros entre as brumas. Deu um passo adiante, mas Caesar colocou uma mão em seu ombro, impedindo-a. Uma dama não vagaria pelas brumas. Ela alcançou seu cobre e seu estanho, mas esperou. O distúrbio se aproximava. Um guarda saiu das brumas, puxando uma pequena forma que se debatia. Um menino Ska, com a roupa suja e o rosto manchado de fuligem. O soldado fez uma ampla reverência para Ven, desculpando-se com ela, enquanto se aproximava de um dos capitães da guarda. Ven queimou o estanho para ouvir o que era dito. Um garoto das cozinhas. O soldado disse, em voz baixa, tentando pedir esmola para um nobre dentro de sua carruagem, que tinha parado para esperar que os portões se abrissem. O capitão simplesmente assentiu. O soldado puxou o menino para dentro das brumas novamente, caminhando na direção do pátio distante. O garoto se debatia e o soldado grunhia de aborrecimento, segurando-o com força. Venu observou partir, a mão de Caesar ainda em seu ombro, como se tentasse detê-la. É claro que não podia ajudar o menino. Ele não devia. Nas brumas, além da visão das pessoas normais, o soldado desembainhou uma adaga e cortou a garganta do menino. Ven se sobressaltou, chocada, quando os sons do garoto se debatendo cessaram. O guarda largou o corpo, depois agarrou-o por uma perna e começou a arrastá-lo para longe. Ven ficou parada, aturdida, até que sua carruagem chegou. Senhora, Caesar a instou, mas ela simplesmente não reagiu. Eles o mataram, pensou, bem ali, a poucos passos de distância de onde os nobres esperam suas carruagens, como se a morte não fosse nada fora do normal, apenas outro Ska abatido como um animal. Ou menos do que um animal. Ninguém abateria porcos no pátio de uma fortaleza. A postura do guarda, enquanto cometia o assassinato, indicava que estava irritado demais com o menino, se debatendo para esperar por um local mais apropriado. Se alguém da nobreza ao redor de Ven percebeu o acontecimento, não prestou atenção, pois todos mantinham suas conversas enquanto esperavam. Na verdade, todos pareciam um pouco mais tagarelas agora que os gritos haviam parado. Senhora, Caesar disse outra vez, empurrando-a para frente. Ela se permitiu ser conduzida até a carruagem, sua mente ainda distraída. Parecia um contraste tão impossível
a agradável nobreza dançando dentro de um salão que cintilava com as luzes e os vestidos, e morte no pátio. Não se importavam? Não sabiam? Esse é o império final, Ven, disse para si mesma, enquanto a carruagem se punha em marcha. Não se esqueça das cinzas só porque viu um pouco de seda. Se essas pessoas soubessem que é um Ska, elas a abateriam com a mesma facilidade que fizeram com aquele pobre menino. Era um pensamento decepcionante, que a manteve absorta durante toda a viagem de volta para Fellers. Quan e eu nos conhecemos por acaso. No entanto, eu suponho que ele usaria a palavra providência. Conheci muitos outros filósofos terrisanos desde aquele dia. Eles são, cada um, homens de grande sabedoria e incrível sagacidade, homens com uma importância quase palpável, mas não Quan. Ele é, de certo modo, tão improvável como profeta quanto eu como herói. Nunca teve um ar de sabedoria cerimoniosa, nem mesmo era erudito religioso. Quando nos conhecemos, ele estava estudando um de seus ridículos interesses na grande biblioteca Clanny. Creio que estava tentando determinar se as árvores podiam ou não pensar. Que ele iria ser quem finalmente descobriu o grande herói da profecia de Terris. É um assunto que teria me feito rir se os fatos tivessem acontecido de maneira um pouco diferente.